Graça e paz, queridos, boa noite. Mais um café em ensino. Eu gostaria de começar hoje com uma oração, amém? Então feche seus olhos. Ó Deus Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, por estarmos aqui reunidos para receber do teu alimento, que é a tua palavra, que é a Bíblia. Então nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados e que teu Santo Espírito fale conosco nessa noite. Abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Fique conosco nessa noite, meu Pai, cuidando e abençoando cada lar aqui presente. É em teu nome, Jesus, que a gente ora e agradece. Amém. Amém, queridos. Antes de eu compartilhar um pouco sobre os livros que nós estudaremos nessa aula, deixa eu já falar uma coisa muito bacana. No dia 11/6, num sábado, às 11 horas, nós faremos um encontro de conclusão deste estudo. Sim, um encontro de conclusão deste estudo, um tempo para nós, fazermos um tempo de comunhão, para nós nos conhecermos um pouco mais, para compartilharmos aquilo que nós aprendemos e principalmente para compartilharmos, testemunharmos aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Então, sábado, 11/6, às 11 horas da manhã, nós teremos um encontro especial. E para quem é este encontro? Para todos aqueles que concluíram todas as aulas. Nós não temos nenhuma forma de validar se você concluiu a aula ou não, todas as aulas, mas nós acreditamos na sua palavra, amém? Se você disser para nós, sim, Luiz, Carol, nós concluímos, eu concluí todas as aulas, então você está mais que convidado, convidada para estar conosco neste dia, amém? Como faz para você confirmar? Pode mandar um e-mail para nós, está na descrição desse vídeo, nosso e-mail, ou se você me conhecer, tiver meu número, se tiver o número da minha esposa ou de qualquer outra pessoa no qual você foi convidada para estar participando, avise esta pessoa que será uma bênção. Ainda dá tempo, se você é uma daquelas pessoas que não concluiu alguma aula, todas as nossas aulas estão no playlist desse canal, tá aqui na tua tela, onde você encontra o playlist e você vai ali nas aulas do estudo bíblico, estão todas as aulas, então assista, faça as aulas, conclua este estudo que Deus nos deu e tenha um tempo de comunhão, um tempo gostoso de comunhão conosco. Amém? Glória a Deus. Se tiver qualquer dúvida, manda uma mensagem para nós que nós teremos o prazer em respondê-los. E na aula de hoje, a penúltima aula desse estudo está acabando. Nós falaremos sobre 3 livros. Segunda João é o primeiro livro da aula de hoje, continuando um pouco daquilo que nós vimos na semana passada, e o título desse livro é o Livro da Verdade Doutrinal. Foi escrito por João, foi escrito no mesmo período que nós já vimos, 90 anos depois de Cristo, e a mensagem principal deste livro é que ele comunica os ataques às doutrinas ou à doutrina de Jesus. O próprio João, o autor desse livro, ele que cria a palavra anticristo e é usado somente 4 vezes nos livros de João. E qual que é a definição de anticristo? É contra Cristo, ao invés de Cristo, é aquilo que substitui a Cristo. Vamos entrar um pouco mais no detalhe sobre anticristo nas 4 passagens que nós vemos nestes livros. Em 1 João 2,18, ele diz que apareceram muitos anticristos e na época de João também apareceram muitos anticristos. Um deles era Cerinto. Então nós vemos em 1 João 2,22, quem que é o anticristo? É aquele que nega o pai e o filho. Ele nega isso, ele nega ambos, né? Então João entendia que Cerinto, ele era um anticristo, estava ensinando coisas erradas para o povo. Em 1 João 4,3, nós aprendemos também aquele que nega a humanidade de Cristo é o anticristo, ou seja,
Jesus Cristo não veio, não se tornou homem, não abriu mão de seus atributos, não veio para morrer por mim e por você. Quem nega que Jesus, que Deus se fez carne, é o anticristo. Segundo João 1:7, ele aborda um pouco, né, falando sobre o enganador, né, aquele que nega a humanidade de Cristo e que muitos viriam e no fim teria um enganador. Então diz que muitos viriam em nome de Jesus e que no final terá um enganador, aquele que se passará pelo Messias, que se passará por Cristo, se passará por Salvador. Então, em resumo, o que é anticristo? É a negação de fato que Cristo se tornou carne, ou seja, o Logos, a palavra se tornou carne. Nega isso, nega a existência, a vinda de Jesus Cristo para salvar a humanidade. Todas as pessoas que negam isso, que um Deus, o nosso bom Deus, se tornou homem e que sofreu por mim e por você para nos livrar do pecado de morte, é um anticristo, é um agente do anticristo. Então, este é o quadro resumo de 2 João. Agora vamos falar um pouco de 3 João. Qual que é o título desse livro? A verdade prática. A verdade, o que é a verdade? É vista em como as pessoas vivem a palavra de Deus, vivem o Evangelho. Este livro ele transaciona de questões doutrinais para questões práticas. Ele é o contraste entre dois estilos de vida, como viver e como não viver. E o autor, João, data 90 anos depois de Cristo, e quais são as circunstâncias especiais deste livro? João estava na igreja de Éfeso, e como que era a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso não era aquilo que nós estamos acostumados, talvez um grande prédio onde as pessoas se reuniam para adorar Jesus Cristo. Não, eles se reuniam em centenas pequenas casas. Eles ainda não tinham nenhum local, nenhuma igreja, como nós estamos acostumados nos dias de hoje, para irem lá. Então, eles se reuniam na casa de alguma pessoa. E em cada uma dessas casas tinha um ancião, ou seja, tinha alguém responsável para cuidar de toda a congregação. Então, imagine centenas de casas onde poucas pessoas se reuniam, e em cada casa tinha alguém ali responsável em cuidar de tudo. E eles eram como supervisores, e eles usavam a sua autoridade por motivos egoístas. E aqui está a raiz desse livro. A raiz desse livro trata do egoísmo desses anciãos, dessas pessoas que cuidavam desses pequenos grupos, vamos assim dizer, e essas pessoas tinham uma motivação errada. E João, através desse livro, ele corrige, ele tenta corrigir isso. E vamos pegar um caso desse livro que é Diótrefes, que nós vemos isso em 3 João 1:9. Ele tinha uma motivação totalmente errada. Ele pensava no seu próprio bem-estar, ele amava ser o primeiro. Então, aquela pessoa que tinha o caráter egoísta, né? Ele era como se fosse um bispo monárquico, né? Ele governava com autoridade, ele abusava do seu poder, né? E o poder, nós sabemos, né? Quando cai na mão errada de uma pessoa errada que não tem o caráter de Cristo, ele corrompe, né? Ele corrompe muito. E quem são os diótrefes dos dias de hoje, né? Aquele líder controlador, aquele líder cheio de amor próprio, que tem um ego muito grande e geralmente são as pessoas que algum dia elas foram machucadas, provavelmente por alguém, até mesmo por alguém de algum ministério, então elas se tornam controladoras para se proteger. Mas este não é o caráter que um líder pode ter para cuidar das ovelhinhas de Deus. Então a mensagem deste livro, qual que é? É a motivação apropriada para um líder de ministério. Você que sente no coração de um dia ter o ministério de cuidar de pessoas, este é um livro para você ganhar conhecimento, é a motivação que nós temos que ter. Qual que é a motivação que nós temos que ter para ter um grupo de pessoas, ensiná-los e cuidá-los deles espiritualmente? Então nós devemos servir aos outros e não a nós mesmos. Jesus Cristo
veio para servir e não para ser servido. A palavra de Deus diz isso, e os discípulos e os filhos de Deus devem fazer a mesma coisa. E aqui nós pegamos um ensinamento de Jesus em Mateus 20, de 25 a 28. Então Jesus os reuniu e disse: Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Amém. Então é isso. Se Jesus veio para servir e não para ser servido, quem somos nós para um dia acharmos que nós seremos servidos ministerialmente? Quem somos nós para tentarmos controlar as pessoas e, né, usar talvez de uma posição de destaque ministerial para exercer fluência em cima da pessoa? Não. A palavra de Deus diz que nós devemos servir a todos. Amém? Então a mensagem é essa. Cuidado com os líderes controladores, cuidado com os líderes que têm essas características erradas que nós acabamos de ver. E se, de novo, você e eu creio que muitos que estão nos assistindo nessa noite têm um chamado de Deus para cuidar das ovelhinhas de Deus, para cuidar das ovelhinhas do Papai do Céu. Então saiba que esta é a motivação. Servir, 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 porque Jesus nos serviu. Amém? E o penúltimo livro, qual que é o penúltimo livro da Bíblia? É Judas. E não, esse aqui não foi escrito por aquele que traiu Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá, qual que é o título desse livro? É uma literatura apocalíptica. Então ele lida com alguns eventos dos últimos tempos. É um livro que só tem um capítulo, muito rápido, muito fácil de lê-lo. E ele é colocado próximo ao livro de Apocalipse, justamente por seu teor, né, apocalíptico. E qual que é o título desse livro? É o livro do apóstolo, que é um aviso para aqueles que pensavam em se afastar de Deus. Então, recapitulando, quais serão os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus Cristo? Aparecerão cada vez mais anticristos, e esses anticristos vão exercer influência, e num caso específico terá um anticristo que ele fará milagres e maravilhas. Então já fique sabendo que chegará um dia que uma pessoa mesmo de carne e osso, se levantará e fará milagres, e essa pessoa dirá que é Jesus Cristo, que é na verdade, que é o Messias, e essa pessoa enganará muitas pessoas, essas pessoas se desviarão da verdade, da palavra de Deus, e por causa disso terá uma apostasia muito grande, que é o abandono da fé, e quem partir para a apostasia não irá para a eternidade, e sim irá para o inferno. Qual que é o autor deste livro? É Judas, e era um nome muito comum, e na forma grega, né, era a forma de falar que era Judá. Quais são as circunstâncias especiais? Então, a igreja do Senhor estava sendo perseguida, e por causa disso alguns estavam deixando a fé por causa do medo. E vamos parar um pouco para refletir aqui. Será que a minha fé, será que a sua fé, que você está me assistindo nessa noite, é forte o suficiente para não ter medo das perseguições? Será que se eu e você estivéssemos morando na China, estivéssemos morando no Irã, estivéssemos morando em Cuba, na Venezuela ou em qualquer outro país que é contra a palavra de Deus, muitos países africanos, por exemplo, será que nós teremos fé de continuar declarando o nome de Jesus e que Jesus é o Senhor de nossas vidas? Pense nisso por um instante, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias os filhos de Deus sofrerão perseguição. Eu não quero colocar nenhum medo em teu coração, mas eu quero alertar o que está por vir na questão espiritual e como nós não nos preparamos para nós não termos medo da perseguição, tendo fé.
conhecendo a Bíblia, estando cheio do Espírito Santo de Deus. Se toda vez que nós preferimos as coisas desta vida, nós deixamos de lado as coisas da vida eterna. Então, para nós mudarmos o foco, se o nosso foco estiver na nossa vida eterna, nós saberemos que tudo que está aqui é pó. Não se tornará pó, é passageiro. Então, a nossa mente tem que estar no alto, tem que estar no reino de Deus, tem que estar na eternidade, para nós não termos medo de sermos perseguidos e nós não se importarmos com as coisas materiais e passageiras desta vida. Então, a situação estava muito complicada para os cristãos e para os judeus, muitas perseguições e eles estavam abandonando a fé. Este foi escrito a um público especialmente judeu, e tanto que ele cita diversos recursos judeus, né, nesta passagem, neste contexto. E o propósito desse livro, qual que é? Nos ajuda, né, a avaliarmos a autenticidade da nossa fé. Essa pergunta que eu fiz um pouco agora, se nós fôssemos perseguidos, será que a nossa fé estaria forte no Senhor? Eu gostaria que você orasse depois da aula, refletisse sobre isso, e aquilo que o Espírito Santo colocar então no teu coração será a verdade de Deus. E a mensagem deste livro, né? Ele apresenta um caminho contra a apostasia. Então é um aviso contra a apostasia, falando: ei, cuidado, você aí que está recebendo essa mensagem, cuidado para você não abandonar a verdadeira fé, cuidado para você não abandonar os caminhos de Deus. Esteja preparado. E como que nós temos que como que nós temos que nos preparar? Deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Deixar o Espírito Santo agir em nossas vidas. Judas 1, 20 e 21. Mas vocês, amados, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem no poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Veja só, o que ele está falando? Mas vocês, amados, edifiquem-se uns aos outros em sua santíssima fé. Ou seja, né, nós nos reuniremos no dia 11/6 para quê? Para nos edificarmos uns aos outros, para nós orarmos uns pelos outros, para nós declararmos palavras de Deus, palavras de vitória na vida das pessoas. Por isso que é importante, por isso que nós te incentivamos a você estar conectado no corpo de Cristo, para você estar conectada na igreja, porque na igreja acontece isso. As pessoas se amam, as pessoas se ajudam, as pessoas se edificam-se na santíssima fé, que é a palavra de Deus. 2, oração. Ore, 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 ore todos os dias de sua vida. Quando as coisas estiverem bem, tudo tranquilo na sua vida, ore, ore, ore. Quando as coisas estiverem complicadas e complexas, ore, ore, ore. Sempre ore na mesma intensidade e acredite, tenha fé dentro de ti que Jesus ama a sua vida. Tenha fé que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para todo aquele que crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Creia no amor de Deus pela sua vida e aí a última parte é: enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Então, a razão, o centro da nossa vontade, né, o propósito de nossas vidas qual que é? A vida eterna, mediante a misericórdia de Jesus Cristo por nós. Então foque nas coisas do alto. Foque na vida eterna, que Deus fará grandes coisas em sua vida e você ficará longe da apostasia. Amém? Esse foi o resumo destes 3 livros. Eu gostaria de fechar o café ensino dessa noite com uma oração. Então, feche seus olhos. Ó Deus Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, em nome de Jesus, nos proteja, blinde a nossa fé, blinde a nossa mente para que o anticristo não nos engane, meu Pai, não nos tire, não nos deixe sairmos dos teus caminhos, ó Deus maravilhoso. Nós juntos estamos aqui fazendo esse voto com
contigo, de nos ajudarmos na fé, de nós orarmos cada vez mais no Espírito Santo e que o nosso propósito de vida seja a eternidade e não as coisas passageiras dessa vida. É em teu nome, Jesus, que a gente ora e agradece. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe muito a tua vida. Dá tempo, 2 semanas, corra, faça as aulas. Na descrição desse vídeo terá o link para o playlist onde você encontrará todas as aulas. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, que é desfrutar de uma intimidade com Jesus Cristo e receber o sobrenatural de Deus para a sua vida. Novamente, qualquer dúvida, mande uma mensagem para nós. Deus abençoe a tua noite e até a próxima semana. Fique na paz de Deus.